Nós convidamos a igreja para o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Atos 17, a partir do versículo 15. Num evento que nós fizemos recentemente, um dos pastores afirmou que Jesus tem sido pregado em todos os lugares, assim como a palavra do nosso Deus, e que não encontra muita resistência a essa pregação. Quando nós examinamos os textos bíblicos, especialmente os documentos do Novo Testamento, nós encontramos algumas referências àquilo que levou os apóstolos a serem perseguidos. O porquê é que mataram o Senhor? O porquê é que mataram o apóstolo Paulo? Segundo as tradições, teve o seu pescoço cortado com uma espada. O que é que este Paulo anunciava que tanto incomodava os judeus? Ele anunciava Jesus Cristo? Anunciava. Mas era Jesus que incomodava? Havia uma outra coisa que incomodava demais os judeus. E talvez seja por isso que o Senhor foi crucificado. A palavra é ressurreição. Quando você diz que não existe morte, e que depois que o corpo do crente tomba, sua alma entra na eternidade e passa a conhecer uma vida muito diferente da vida que nós conhecemos, uma vida mais plena, que existem lá lugares, que existem lá nessa dimensão, lugares, atividades, que nós somos transformados em anjos de Deus para servir a Deus como servem os anjos, nos seus desígnios, em toda a sua obra. Bem, a pregação já começa a ficar diferente. A ressurreição é, pois, um problema muito sério, irmãos. E se nós anunciarmos a ressurreição com todas as suas consequências, ela vai afetar o sistema religioso que está estabelecido, que prefere não falar em vida depois da morte do corpo, porque teria que receber uma verdade que eles não receberam. Teriam que admitir que mataram o Senhor por causa disso. Quando nós ligamos a nossa televisão, nós temos a expressão da vida do mundo. A televisão é a boca desse sistema que está aí. Ela diz qual é a maneira que nós vivemos, em que nós acreditamos, em que nós colocamos a nossa esperança. A televisão é a medida que nós podemos usar para saber o que esta humanidade pensa, em qualquer lugar desse mundo. E o que a televisão ensina para nós? A ter esperança em nós mesmos. Ela valoriza as obras que nós mesmos fizemos. Ela diz que esta humanidade e este homem, como nós o conhecemos, encontrará solução para todos os seus problemas. Ela não faz qualquer referência a Deus, nem a coisa alguma relacionada com a eternidade.
E nós somos estimulados diariamente pelos meios de comunicação a crer nesta humanidade, a crer nos homens. É claro que o mundo, ele ia desenvolver a sua igreja, a sua fé, os seus conceitos, para que o homem continuasse crendo em Deus, mas vivendo a vida que ele acha que é certa. Como se Deus ficasse lá no céu, sentado no trono, esperando a gente resolver os nossos problemas aqui. Como se não houvesse alguma orientação que tivesse vindo dos céus para nós, para que nós pudéssemos guiar as nossas vidas segundo a vontade do nosso Deus. O homem preferiu deixar Deus de lado e fazer conforme as suas concepções, os seus princípios de justiça, os seus princípios de verdade, enfim, as coisas que ele acha que são certas. Isso fez com que o homem fosse idólatra. O homem tem os seus ídolos no mundo, mas esses ídolos, na verdade, não são nada. Artistas, jogadores de futebol, jornalistas, sábios, cientistas, esses homens que são adorados aí como as expressões da humanidade. Eles não são nada. A pior adoração também não é das imagens, dos paus, das pedras. Não é esta a pior adoração. A pior adoração é aquela que o homem faz de si mesmo. Ele adora a si mesmo, a sua obra, as coisas que ele fez até hoje, ao longo de toda a história da humanidade. E por isso o Deus vivo não é de interesse para ele. Por quê? Porque o Deus vivo condena as suas obras. O homem não se interessa muito. Ah, é sobre ressurreição? Depois a gente vai ver se isso serve para alguma coisa. Por que nós estamos levantando essa questão aqui? Porque isso está entranhado dentro do pensamento humano. Está entranhado nas escolas de ciência, de filosofia. Está entranhado nas igrejas. E nós precisamos combater este espírito de idolatria. E saber que a ressurreição é uma realidade, irmãos. Aquele que crê em Jesus Cristo, o corpo morre, a sua alma entra na eternidade para viver já ao lado de Jesus e daqueles que foram antes de nós e que criam como nós cremos. Isso é uma realidade. Quando você crê nessa vida que está além desse mundo e crê que ela é uma vida muito maior do que esta vida aqui, mais plena, então os poderes desse mundo se enfraquecem. Porque o homem, se ele não crer que isso é verdadeiro, ele vai dar um jeito de aproveitar a vida aqui. Ora, é claro, eu creio, mas eu preciso aproveitar a minha vida pelo menos um pouco. O que é um pouco? Depende de cada pessoa. Por isso a ressurreição, ela é um problema para as igrejas, para a ciência, para o mundo. Porque se existe vida do lado de lá, este mundo é uma grande mentira. E as pessoas vivem mergulhadas numa noite escura. Como parece indicar os textos bíblicos. Eu posso até tremer diante dos textos bíblicos. Eu posso até não gostar, não concordar, eu posso qualquer coisa. Mas eles estão aqui para testemunho deste mundo, aonde a minha opinião não quer dizer absolutamente nada, muito menos a tua, o que você acha, que você deixou de achar. Isso não significa nada diante do testemunho que esta palavra tem para o mundo. Eles não vieram para a luz, porque a luz expõe as suas mentiras. E agora nós começamos a colher o fruto desta escolha mal feita. Esta passagem que eu chamei os irmãos para examinar, ela fala muito sobre isso para nós. Quando Paulo foi em Atenas, que era a capital da Grécia, e ficou por lá esperando uns irmãos, e quando andava pela cidade, segundo diz aí o versículo 16,
O seu espírito ficou comovido, ficou tocado de ver as pessoas entregues à idolatria. Os gregos eram conhecidos por terem um enorme número de deuses. Deuses para tudo quanto é coisa, eles tinham. Os gregos eram muito inteligentes, racionais. O passado desses gregos foi marcado pela presença dos grandes filósofos, como Sócrates e Platão, que são os pais do pensamento racional, da lógica. Os gregos eram homens instruídos, conheciam todas as coisas. Mas mesmo assim, com todo o seu conhecimento e saber, ainda que os grandes filósofos jamais tenham ensinado que houvesse tantos deuses e tantas estátuas para serem adorados, eles eram idólatras. Sócrates nunca ensinou idolatria, mas eles eram idólatras. Platão nunca ensinou idolatria, mas eles eram idólatras. Sócrates falou da existência de uma vida além desse mundo, eles não creram. Ou simplesmente não se interessavam muito. Então Paulo, segundo o versículo 17, ia até as sinagogas, onde ele encontrava os judeus, e disputava com eles, pregava a palavra de Deus a todos quanto ele podia. E fazia isso também nas praças, quando se apresentava algum que quisesse ouvi-lo. E havia por lá uns filósofos, epicureus, estoicos, que discutiam com Paulo e diziam: o que quer dizer este paroleiro, um conversador? E outros respondiam: parece que ele é um pregador de deuses estranhos, porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição por meio de Jesus, a vida eterna por meio da fé no Filho de Deus. Eles então pegaram Paulo e levaram ao Areópago, que era um lugar onde se promovia eventos e se escutava as pessoas que tinham algo a dizer. Os gregos gostavam muito de saber de novidades. Vamos ver que doutrina nova é essa que ele anuncia. Porque coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Aí a palavra no versículo 21, ela diz que os atenienses, eles gostavam muito de se ocupar com as novidades. Não que eles estivessem muito interessados na salvação. E estando Paulo no meio do Areópago, em meio àqueles homens e mulheres, ele disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. No pensamento lógico, os gregos, os pensadores, os filósofos, eles chegavam à conclusão que alguém tinha feito aqueles deuses que eles adoravam. Tinha os criado em algum momento, mas quem? Ninguém encontrava essa resposta. E sabendo que havia um Deus, um ser que a tudo criou, desconhecido, eles fizeram lá uma estátua, não devia ter forma, e colocaram simplesmente escrito aos pés desta estátua: ao Deus desconhecido. E Paulo então disse para eles: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é aquele Deus que eu estou vos anunciando. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, o Deus que é Senhor do céu e da terra. Este Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco este Deus é servido pelas mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e as demais coisas. Anunciou em 3 versículos a natureza do Deus Altíssimo.
Isso deve ficar bem forte no nosso coração, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos uma inclinação a de adorar. A adoração, ela está ligada à idolatria. Desde os tempos remotos desta humanidade. Nós temos entranhado no inconsciente coletivo desta humanidade o desejo de adoração. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco estamos beijando as mãos uns dos outros, como se alguém fosse especial, estamos indo adorar alguma imagem, vamos num determinado lugar achando que lá está o Deus Altíssimo, como os judeus faziam antigamente, indo adorar em Jerusalém. Outros adoravam na Samaria, e sendo perguntado o Senhor a respeito de adoração, ele disse: olha, o nosso Pai procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Quer dizer, se a gente não colocar na ordem do dia a vontade do nosso Deus, não há adoração. Pode ofertar, pode cantar, pode prometer, pode sacrificar. Quer sacrificar? Sacrifique. Quer se imolar? Se imole. Alguns ateiam fogo em si mesmos, outros se batem. Eles querem adorar o Deus à sua maneira, mas Jesus Cristo disse com todas as palavras, e a palavra de Jesus, ela não pode ser contraposta por nenhum outro profeta, por nenhuma outra instrução da Escritura, nenhuma outra, porque Jesus Cristo é o Senhor, e Ele disse: adorem a Deus em espírito e verdade. Quer dizer, eu quero saber qual é a vontade de Deus, expressa na pessoa do seu Filho, para que eu possa adorar de verdade o meu Pai. Essa é a doutrina, irmãos, do Novo Testamento. É uma adoração dentro de nós, é uma adoração de ações de graça. A isso o apóstolo Paulo chamou ações de graça, fazer a vontade do meu Pai, expressa na pessoa de Cristo, amando a Ele sobre todas as coisas, esse Deus invisível, amando-o com o meu coração e amando o meu próximo, de todas as maneiras possíveis. Se alguém me perguntasse qual é a receita, não sei dar. O amor não tem receita, mas eu digo, o amor é o amor, age desinteressadamente, o amor não exige, o amor não vê defeitos, o amor reparte, o amor perdoa. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Tal é a natureza sublime do amor. Para que todos possam ser salvos. Para que ninguém diante de Deus diga que não pôde receber a oportunidade de salvação. Eu não tinha para ofertar, então não pude ser salvo. Não às ofertas, não às promessas, não aos sacrifícios. Paulo começa a apresentar a eles esse Deus. Ele não pode ser contido por 4 paredes, ele não habita dentro dos templos. Não quer dizer que não esteja aqui o nosso Deus, irmãos. Dias atrás escreveu um irmão pela rádio, Despertai, perguntando: mas vocês estão dizendo que Deus não habita nos templos, feito por mãos humanas? Então Deus não está na igreja. Nós precisamos entender Deus não como uma pessoa, irmãos. É um espírito. Deus é espírito. Onipresente, onisciente. Isso quer dizer, tem ciência de todas as coisas da sua obra. Está presente em todos os lugares. É simplista às vezes o crente dizer: eu converso com Deus. E alguém diz: mas Deus está muito ocupado, vai conversar com você? Ele conversa com todos nós, irmãos. Ele é o Espírito Santo. Ele dá atenção a você como ele dá a galáxia, como ele cuida do sol, como ele cuida da formiguinha, da borboleta, do vento, das plantas. Por isso ele é o maravilhoso, por isso ele é tremendo. É inconcebível pela mente humana a natureza desse Deus, inconcebível. O Deus que fez o mundo,
E tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita nos templos que os homens construíram, nem tampouco é servido pelos homens, como se ele precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e as demais coisas. E de um só sangue, versículo 26, ele fez toda uma geração de homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que foram ordenados e os limites da sua habitação, de maneira que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, nós somos da geração deste Deus. Irmãos, está em todo lugar, movemos nele, existimos nele. Os nossos corações, eles precisam estar dilatados para receber este Espírito Santo, irmãos. Não na igreja. Na igreja é muito simples, é lá fora, é em todos os momentos da nossa vida. Se eu vou fazer alguma coisa, não me preocupo com o Espírito Santo de Deus, eu não estou com ele habitando no meu coração. É difícil? É claro que é difícil. Sabe por quê? Porque estamos mergulhados no espírito do mundo. Do mesmo modo que Deus sugere a nós que façamos boas coisas, para a eternidade, no sentido espiritual. O espírito do mundo nos induz, sugere que façamos outras coisas, no sentido temporal e carnal. São dois espíritos. Nós precisamos saber a quem nós estamos ouvindo. Entendem? Irmãos, não é uma questão de saber, entendeu? Não é uma questão de saber, nós já sabemos. É uma questão de espírito. Qual é o espírito que eu estou ouvindo? Olha para dentro de você, para você saber a natureza dos teus pensamentos, dos teus desejos. Porque nós estamos aqui na igreja, na casa do Senhor, justamente para descobrir o nosso pecado, irmãos. Descobrir o nosso pecado. Poderia ser complexo, talvez tivéssemos que estudar, que fazer isso, fazer aquilo. Como é que eu vou saber? Vamos dar um curso para nós descobrirmos o que é o pecado. O apóstolo Paulo resume no que é a virtude. O pecado deve ser o contrário. Qual é a maior virtude, irmãos? O amor. E o maior pecado? A falta dele. Quando você não ama o seu irmão, você comete o maior pecado, irmão. Mas eu amo as pessoas que estão à minha volta, sempre amei, mas nós não estamos falando aqui do amor humano. Se ele fosse verdadeiro, ele sustentaria todas as relações humanas. Os irmãos concordam comigo? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o quê? As famílias se desfazerem, porque falta o verdadeiro amor. Maridos que depois de 20, 30 anos abandonam a mulher em busca de uma aventura. Mulheres que deixam o marido com os filhos em busca de uma aventura. Que amor? Casaram-se com que amor? Com o amor da carne. Não sustenta. O diabo não deixa. É uma semente do amor de Deus. Mas se essa semente não estiver sob o influxo poderoso do Espírito Santo, que nos é dado por Jesus Cristo, este amor, ele não se torna sólido e permanente. Ele é destruído facilmente. Aí as famílias se desfazem. As pessoas ficam perguntando, mas por quê? Bom, como não tem uma explicação, de ser assim mesmo. E o mundo diz, não tem nada demais, agora já os meninos estão acostumando, os pais se separam, já estão vacinados. Como se as crianças se habituassem à separação, à falta de amor. Ora, crianças que são indiferentes à separação dos pais, ela já está há muito tempo envolvida pelo espírito do desamor.
E ela não poderá ser uma criança sadia em termos espirituais. Pode ser até fisicamente, pode ser até próspera, pode ter riquezas, ser um doutor famoso, conhecido, mas em termos espirituais, não será sadio. Não poderá espalhar a semente do amor de Deus, porque ele não a possui. Nós vivemos e existimos em Deus. Vamos abrir os nossos corações, ouvidos, olhos, para perceber o Espírito Santo. Perceber. Aqui está o Senhor para nos socorrer. Somos geração sua. Como era muito comum a maneira como Paulo pregava, ensinava o seu evangelho, eu digo o seu evangelho porque é a sua doutrina. No versículo 29 ele diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra, esculpida por algum artista conforme a imaginação dos homens. Isso é uma palavra difícil para idolatria. Aqueles que adoram as imagens. Tem direito, nós estamos dizendo que não. Alguns têm a fé de tal maneira simples que precisam de coisas que eles veem, podem tocar. Na igreja, às vezes nós não temos uma imagem para adorar, mas adoramos o pastor, achamos que o pastor é alguém muito especial. Queremos ver algum milagre para crer. Ora, se você não crê sem ver milagres, você precisa de alguma coisa sobrenatural para que a sua fé possa se materializar. Isso não é verdadeira fé. Adoração de imagens, isso faz parte da infância espiritual da humanidade, irmãos. Não deveria ser sustentado pelos padres, não deveria ser sustentado pelos pastores. A idolatria dos ídolos, dos homens vivos, não deveria ser sustentada. Porque isso não faz parte da doutrina ensinada por Jesus Cristo, nem pela doutrina ensinada pelos apóstolos. Às vezes eu me pergunto, será mesmo que as pessoas são imaturas? Ou será que as pessoas foram mantidas pelo diabo nessa imaturidade? É mais fácil dizer, olha meu irmão, você pode adorar a imagem, já que você não consegue adorar de outra maneira. Mas será que ele não consegue mesmo? Quem foi que ensinou ele a adorar as imagens? Ou os ídolos? Adorar jogadores de futebol, cantores, intelectuais, como a gente vê no mundo? Essa obra é uma obra só, irmãos. Não existe uma idolatria religiosa. A idolatria está entranhada no inconsciente desta humanidade. Adoremos só a Deus, em espírito e verdade. Cada um faz o que puder, tá bem? Não tem receita, não tem receita. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância do homem, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que eles se arrependam. Olha só. Eu fico imaginando ele lá no meio do Areópago, né? Aqueles filósofos ali, aqueles pensadores, aquelas pessoas, ele anunciando a Jesus Cristo, o arrependimento. Não devia ter muita gente interessada em se arrepender lá. Tendo determinado um dia em que com justiça haveria de julgar o mundo, por meio daquele homem que ele destinou, e deu certeza que ele ia fazer isso, porque ressuscitou o Senhor dos mortos. Ele, com toda a coragem, ele mostrou quem é o Deus de Jesus, o Deus dos apóstolos, o Deus que nós devemos anunciar, irmãos e irmãs, que estão sendo chamados agora todos a participar, a falar da vida que existe além desse lugar. Dizer que nós somos uma geração bendita e abençoada, nossa origem não é carnal,
Nós não nascemos da carne, mas nascemos de Deus. Somos geração de Deus, irmãos. Vós sois deuses, diz os Salmos. Vós sois deuses. Quiseram jogar pedras em Jesus, porque ele disse: vós sois deuses, está na sua escritura. Quiseram apedrejá-lo, porque se somos deuses, não morremos. Se somos deuses, vivemos como um Deus, e servimos ao nosso Deus Altíssimo, como os anjos o servem. E se a morte não tem mais poder sobre nós e nem o inferno, bom, então estamos livres. E precisamos de quem? De quem nós precisamos para ter em nós esta vida imortal? De Jesus Cristo, que venceu a morte e os infernos. É Ele. Ele é a nossa salvação, a nossa vida, o caminho. Ele é a nossa verdade, irmãos. Jesus disse: não vá atrás de outro profeta, eu vos peço. Não pegue passagens obscuras do Antigo Testamento para justificar aquilo que não é verdade. Deus, naquele tempo, levou em conta a ignorância do povo, está aqui no versículo 30. Mas depois, ele escolheu um homem e disse: olha, por meio dele o mundo será julgado. E o que ele fez? Ele ressuscitou o Senhor dos mortos e disse: olha, vitória sobre a morte, sobre os infernos. Onde é que está, ó morte, o teu aguilhão? A tua vitória. Inferno, cadê a sua vitória? Venceu. Cremos em Jesus Cristo. Como Ele, sairemos da morte para a vida. Como Ele. É isso que nós precisamos anunciar. Se fizermos isso, estaremos cumprindo com o nosso ministério, irmãos. Não vamos violentar ninguém, não vamos condenar ninguém na sua infância espiritual, nas suas adorações, mas podendo promover a alma do homem, vamos promover a esta adoração verdadeira ensinada por Jesus Cristo, quando ele encontrou a mulher lá na Samaria. Adorá-lo em espírito e verdade, o Pai procura aqueles que o adoram desta maneira. Este é o Deus de Jesus. Nós não vimos Jesus adorá-lo de outra maneira, a não ser orando e anunciando a salvação. Amém? Não vimos. Sacrifício tinha o seu valor. Ofertas, dízimos, tinha o seu valor. Festas, luas, sábados. O Senhor tomou sobre si todos estes procedimentos e disse: eu sou agora a oferta derradeira. Depois de mim não haverá mais ofertas, nem sábados, nem dia de luas, nem dia de festas. Eu sou a oferta derradeira. E é isso que nós estamos esperando. Esperamos que um dia este mundo esteja cheio do conhecimento do Senhor, para que todos os homens possam viver como irmãos, acabando com a morte, porque hoje quem manda no mundo é a morte e Satanás. Jesus quer acabar com isso. Se a humanidade soubesse que Jesus quer o seu bem, Jesus não quer acabar com a humanidade, nem salvar o mundo. Ele diz: Senhor, o que vamos fazer com o mundo? Os apóstolos queriam fogo dos céus, como fez Elias. O Senhor vai julgar, vai destruir este mundo de pecado. Jesus disse: eu não vim condenar, eu vim salvar. Ele não está com a espada na mão, não, irmão, para poder destruir a sua vida. Ele está estendendo a mão para você. Humanidade, Jesus está estendendo a mão para você, minha filha. Pegue. Pegue. Isso vale para todos nós. Ele não vem julgar, ele vem salvar. E para salvar sem julgar, ele precisa perdoar. Os irmãos concordam? Se nós cometemos uma miríade de pecados, milhares e milhares e milhares de pecados se cometemos, a lei nos condena. Moisés disse isso.
Temos então sobre os nossos lombos um peso que é consequência dos nossos pecados. Como é que ele poderia nos salvar deste peso, desta cruz? O Senhor concedeu a ele o dom de perdoar. É o único profeta que perdoa pecados. Ele entra na tua vida, se você aceitá-lo de coração, ele entra na tua vida já perdoando os teus pecados e tomando posse da tua vida. E te mostrando quais são os caminhos que você vai seguir de agora para frente. E como eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, como diz o versículo 32, uns achavam graça, faziam gozação, escarneciam dele. Outros diziam, qualquer outro dia a gente vai ouvir você. E saíram. Esse é o mundo onde nós vamos semear a boa semente. Entende, irmãos? Não pense que as pessoas vão aplaudir a anunciação. Se você falar a 10 pessoas, possivelmente 8 não se interessarão. Então 2 vão se interessar. Aqui, algumas pessoas procuraram o apóstolo. Logo que terminou aquele discurso, todo mundo foi embora, mas algumas pessoas ficaram por ali. Talvez envergonhadas, porque a gente tem vergonha de assumir a verdade. Quando saiu aquele alvoroço, eles procuraram o apóstolo. Entre eles estava Dionísio, que era um dos filósofos acostumado a ir ali debater, que dizem as tradições, se transformou no primeiro bispo daquela região. Na sua casa, a igreja começou a se reunir. Uma mulher também de nome Dâmaris, e alguns outros procuraram o apóstolo e disseram, olha, nós queremos ser salvos. Não vamos nos preocupar com quantidade, viu, irmãos? Vamos encher um estádio de pessoas. Não estamos atrás de estádios. Nós precisamos salvar alguém, algumas almas que estejam ao nosso alcance. Fazendo isso, o Senhor se alegrará muito com você, meu irmão e minha irmã. E ainda bem que Ele não considera os nossos pecados. Ainda bem. O Senhor é bom. Que Ele nos guarde na sua misericórdia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a igreja aqui está reunida mais um dia em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor enviou para nos salvar. Em nome dele nós te pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre esta assembleia e sobre os irmãos que de longe estão ouvindo agora a nossa palavra. Ó Deus de misericórdia, de amor, de bondade, de perfeição. Não impute a nós, Senhor, os pecados e as transgressões. Em misericórdia, cobre o teu povo, afasta de nós as opressões do inimigo, renova as nossas forças, renova a nossa saúde, prepara, Senhor, os dias futuros para que nós possamos sobreviver aos embates desse mundo e que, acima de tudo, nós permaneçamos vivos, salvos, para a glória do Teu nome. Guarda-nos, Senhor, em segurança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e que nos proteja a todos.